Ah, coloca o nome do fulano também. Olá, meu nome é Alex Tavares, eu sou doutor em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicada a recursos hídricos, mestre em modelagem computacional, e hoje eu vou falar de um assunto um pouco polêmico, que é a autoria na publicação de artigos científicos. Né? Existem algumas práticas, né, que rodeiam o meio acadêmico que às vezes deixa a gente numa saia justa. Né? E eu vou dizer ali o que eu geralmente faço, o que eu oriento fazer, o que eu indico fazer nessas situações. Né? Então a primeira situação é que a gente tem alguns perfis de pesquisadores, né, que eu nomeio, né, para poder, vou fazer uma nomeação aqui para a gente ter uma analogia, né, para a gente ter para ficar mais fácil da gente entender, né, eu uso algumas terminologias que ajudam a compreender melhor o que eu quero dizer. Então, por exemplo, a gente tem aí basicamente no que eu chamo 4 tipos de pesquisadores. Tá? A gente tem o pesquisador que eu chamo de pesquisador pavão. Quem é que é o pesquisador pavão? O pesquisador pavão é aquele pesquisador que só anda arrumado, é famosíssimo, tá? Ele é muito famoso, é muito conhecido na comunidade acadêmica, e o nome dele sai às vezes no artigo científico por essa situação, por ele ser famoso, por ele ser conhecido. Né? E aí vale ressaltar o que eu vou dizer, que é, esses 4 perfis que eu geralmente falo de pesquisadores, não quer dizer, pelo contrário, não quer dizer que esses profissionais eles não saibam nada, pelo contrário, eles têm um alto nível de conhecimento. E eles chegaram num nível de que eles acabam não participando tanto da sua pesquisa, né? E aí isso é complicado, porque você às vezes coloca como autor alguém que não foi autor de fato daquele artigo, certo? Um outro perfil de pesquisador que eu costumo nomear aí para ficar fácil da gente entender, né? Eu vou chamar esse pesquisador de o pesquisador papagaio. Também tem muito no meio acadêmico. O que é o pesquisador papagaio? É aquele pesquisador que também não participa de nenhuma reunião, não participa de nada que você está pesquisando, que você está desenvolvendo. O nome dele sai naquele artigo às vezes, e depois ele sai divulgando aquele artigo, apresentando aquele artigo, aquele trabalho, mas ele não tem uma capacidade, um conhecimento técnico para falar daquele assunto. Né? Então ele sai replicando simplesmente o que você já fala, o que você explica, o que você passa, mas quando ele é confrontado com uma pergunta mais desafiadora, por ele não conhecer, não ter participado, não dominar às vezes aquilo, ele acaba não sabendo explicar muito bem, porque você saiu do que ele já estava acostumado a escutar. Mas ele adora sair divulgando, né, e apresentando às vezes, né, o seu trabalho. Ah, um outro perfil de pesquisador que eu costumo nomear é o pesquisador girafa. E aí as coisas começam a complicar um pouco mais. Para mim, o que é o pesquisador? O que eu chamo de pesquisador girafa? O pesquisador girafa é aquele que mete o pescoço. Primeiro ele fica só observando de cima. Ele fica só por cima observando e de repente ele começa a meter o pescoço em coisas que ele não tem um domínio, não tem um conhecimento. E aí as coisas ficam mais perigosas, porque ele começa a sugerir coisas que, acreditem, não tem muita relação, não tem a ver, né, com o que está sendo feito. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais didático o que eu estou falando. Pensa que você está fazendo uma pesquisa utilizando uma ferramenta, tá? E você está usando aquela ferramenta para poder validar os resultados do estudo em uma região. Né? E aí, de repente, esse pesquisador girafa ele mete o pescoço, né? Ele vai dar opinião e ele começa, por exemplo, a questionar a ferramenta. Tá? Só que
o objetivo do seu estudo naquele momento não é a ferramenta. A ferramenta que você está utilizando, ela já foi validada por outros pesquisadores em outros estudos em outros momentos. E você se certificou disso antes de usar essa ferramenta. Mas acontece dessa pessoa, desse pesquisador, ir lá e começar a questionar coisas desse tipo, que tira completamente o foco da sua pesquisa, te atrasa, né? Porque você chega num impasse, você começa a ter que argumentar e às vezes não adianta muito, né? E isso atrapalha completamente e não ajuda. E não ajuda. Né? Além de te agarrar, não ajuda porque não existe uma contribuição ali real naquele tipo de questionamento. Tá? Então é um pesquisador um pouco mais perigoso, o pesquisador girafa. E um último tipo de pesquisador que eu geralmente gosto de intitular aí é o pesquisador hipopótamo. Esse pesquisador, para mim, ele é o mais complicado. O que é o pesquisador hipopótamo? É o pesquisador que fica ali na água, boiando, não fala absolutamente nada. Tá? Ele também. A gente tem que ter cuidado para não confundir ele com girafa. Ele fica ali boiando na água e só observando. E a sua pesquisa vai se desenrolando, 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 até que de repente ele resolve falar e ele faz severas críticas ao trabalho, certo? E com coisas que já não é mais o momento de fazer. E atrapalha completamente todo o andamento da sua pesquisa. Vou dar um exemplo para poder eu conseguir explicar o que esse tipo de pesquisador ele provoca e que situação isso acontece. Imagina que você está fazendo uma pesquisa, sei lá, para a cidade de São Paulo, tá? Utilizando dados do Instituto Nacional de Meteorologia. E aí você passa semanas, meses fazendo aquela pesquisa, coletando resultados, validando os resultados, e aí, de repente, o pesquisador hipopótamo, quando você já está lá nas suas conclusões, ele resolve questionar a fonte de dados. Né? Óbvio que ele não vai questionar o Instituto Nacional de Meteorologia, mas ele vai querer comparar, por exemplo, com uma outra, por exemplo, com a Agência Nacional de Águas, um outro centro de pesquisa, né? Só que não é o momento mais para isso. Ele podia ter falado isso lá no início. Esse tipo de pesquisador também é altamente nocivo, né? Então, e aí existem situações complicadíssimas. Como eu disse, o pesquisador, esses 4 perfis que eu falei, o pavão, o papagaio, a girafa, o hipopótamo, esses pesquisadores, eles têm altíssimo conhecimento, mas eles são nocivos quando eles participam, certo? E aí existe uma questão que é o seguinte, também tem outro, também, então já aconteceu assim, de casos em que, se você é aluno, você tem que colocar o nome desses profissionais, né? E aí o que eu oriento é que você coloque mesmo. Não é hora de você, se você está estudando, está desenvolvendo sua pesquisa, não é hora de você questionar isso. Tá? Embora isso seja altamente questionável, isso não é aceito nas maiores universidades, com os maiores pesquisadores e principalmente com as instituições de fomento de pesquisa. Isso é inadmissível, isso é uma prática não aceitável, mas acontece no meio acadêmico. Tá? Agora, tem um outro lado também, que é de uma pessoa que está iniciando a pesquisa querer colocar o nome desses pesquisadores. Porque esses pesquisadores têm nome, têm peso, e isso vai trazer um outro peso para o seu trabalho. A minha opinião é que cada um tem o seu momento. Né? Então você tem que ter paciência. Se você está começando agora na pesquisa, tenha paciência, vá fazendo as suas pesquisas, faça de forma correta, que você vai alcançar algo, você vai chegar em algum lugar. Você não precisa necessariamente sair pendurando o nome das pessoas para poder melhorar o teu artigo para que ele seja mais bem aceito. Tá? Ele vai ser aceito se ele for bom, e ele vai passar por um crivo. Ele vai passar por pares cegos que vão revisar teu artigo, e vão aceitar ou não, vão mandar melhorar, não vão aceitar, e aí mas vão dizer o que está de ruim para você melhorar. Não é a melhor prática você sair colocando o nome, né, de profissionais que não contribuíram de fato.
tá? Então, como eu disse, existem situações em que você vai ter que colocar se você não quiser ter um problema mais sério. No entanto, se você não se você não tiver mais, né, estudando, você tiver a opção de não participar dessa prática, não participe, porque não é uma prática interessante. Tá? O ideal é que você faça pesquisa com profissionais, com pesquisadores que realmente estão contribuindo, até para que você aprenda, para que você melhore, né? E não o contrário. Então, e às vezes o que eu falo do profissional não, do pesquisador não participar, às vezes existe uma confusão, porque às vezes o profissional ele participa como? Dizendo assim, você escreveu pouco a introdução, você precisa melhorar sua introdução. Sua conclusão não está muito boa, pode melhorar. Não são contribuições concretas para o trabalho. Né? Se você acha que a conclusão não está legal, aponta o que não está legal, para que realmente você esteja contribuindo para aquele trabalho. E às vezes o que acontece é o contrário. Simplesmente são questionamentos assim, evasivos para dizer que vazios, né, para dizer que está contribuindo, para justificar o nome. Né? E existem casos até mais sérios em que sequer os pesquisadores sabem que o nome deles está em um determinado artigo. Acontece, pode acreditar, tá? Então, assim, é um meio complicado, mas você tem que saber a hora de mexer nisso e a hora que você não mexe com isso e a hora que você tem que aceitar, às vezes, algumas práticas para que você continue ali e alcance o teu objetivo. Mas isso é veementemente refutado, isso não é aceito, isso é inadmissível, né, pelas melhores instituições. Eu, por exemplo, já passei por instituições onde isso não acontecia, definitivamente. Se o profissional pesquisador X não participou, sequer cogitado, levantado o nome dele para colocar num determinado artigo, certo? Já em outros acontece. Então, o importante é que você consiga dosar isso, né? Mas dependendo da sua posição, que você não entre tanto em atrito. Se você ainda é aluno, talvez você não possa entrar muito em atrito realmente em algumas situações. E aí você pode tentar chamar mais esse pesquisador, entende? Para que você coloque o nome, mas não esteja cometendo nenhuma coisa mais grave, mais séria, simplesmente colocando por colocar. É uma sugestão. Se você está no meio onde te falaram, coloca o nome de um determinado pesquisador, vá atrás desse pesquisador, converse com ele, dê o seu trabalho, pede ele para dar uma olhada, coloque alguns pontos para ele, faça com que ele contribua mesmo, né? E aí, de repente, ele vai te fazer uma contribuição e você vai poder colocar o nome dele de forma bem tranquila, que ele participou de alguma forma, tá? Então, são as dicas que eu deixo aí para esse vídeo de hoje e até a próxima.